E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina. Eu sou a Larissa. Nós somos estudantes do terceiro período de fisioterapia da Universidade do Vale do Sapucaí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia cardiovascular. O tema de hoje é o ciclo cardíaco. Para entendermos melhor sobre o ciclo cardíaco, precisamos saber um pouco mais sobre as estruturas do coração. Ele é um órgão composto por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, sendo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo formando o coração esquerdo, e átrio direito e ventrículo direito formando o coração direito. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo está situada a válvula atrioventricular, denominada de mitral. E entre o átrio direito e o ventrículo direito está a válvula atrioventricular denominada de tricúspide. Ele também é composto por 2 válvulas semilunares, a semilunar pulmonar, que dá ligamento para a artéria pulmonar, e a semilunar aórtica, que dá ligamento para a aórtica. Ele também é composto pela veia cava superior, pela veia cava inferior e 4 veias pulmonares. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as fases do ciclo cardíaco. Para entender as fases do ciclo cardíaco, a gente tem que saber a definição dele. E nada mais é do que o início de uma batida do coração até o início de outra batida do coração. No ciclo cardíaco são produzidos os batimentos, sendo que a primeira batida corresponde à sístole e a segunda marca o início da diástole. A sístole é a contração do músculo cardíaco que resulta no esvaziamento dos ventrículos, ou seja, quando o sangue sai dos vasos. Nesse momento, ocorre a passagem do sangue para a artéria pulmonar e a aorta, a partir da abertura das válvulas semilunares. A principal função da sístole é bombear sangue quando o coração está contraído, de modo que passe da artéria aorta para a artéria pulmonar. No movimento de contração do coração, ocorre a sístole ventricular e atrial, que se divide em 3 fases. A primeira fase é a fase de contração isovolumétrica. É o movimento inicial da contração ventricular, resultando no aumento da pressão atrial e no fechamento das válvulas atrioventriculares. O volume ventricular é constante nessa fase, pois as válvulas semilunares ainda estão fechadas. A segunda fase é a ejeção ventricular rápida. Consiste no momento em que as válvulas semilunares se abrem, ocasionando o aumento da pressão ventricular. É quando o sangue é ejetado do ventricular de maneira abrupta, ou seja, é muito rápido. A terceira fase é a ejeção ventricular lenta. É quando o sangue começa a ser ejetado, diminuindo assim o volume de fluxo sanguíneo. A diástole corresponde ao relaxamento do músculo cardíaco, que é quando o coração tem uma pressão interna menor para que os ventrículos recebam o sangue das veias pulmonares e das veias cavas. É quando o sangue entra no coração. No relaxamento do músculo cardíaco, ocorre a diástole ventricular e atrial, que se divide em 4 fases. A primeira fase é o relaxamento ventricular isovolumétrico. É o movimento inicial, onde tem-se o fechamento das válvulas semilunares e que se estende até a abertura das válvulas atrioventriculares. A segunda fase é a fase de enchimento ventricular rápida. É quando acontece a drenagem do sangue pelas câmeras ventriculares. Nessa fase, o sangue que está represado nos átrios chega de forma muito rápida nos ventrículos. A terceira fase é a fase de enchimento ventricular lento. É nesse momento em que a velocidade de enchimento diminui, aumentando assim a pressão dentro dos ventrículos. A quarta e última fase é a fase de contração atrial. Nessa fase, há um reforço no enchimento ventricular, fazendo com que o volume dos ventrículos aumente aproximadamente 25% e eleve a pressão diastólica.
considerar o coração apenas como coração esquerdo. O ciclo cardíaco são os eventos que ocorrem entre uma batida e outra do coração, o famoso tum-tá, onde o tum é chamado de primeira bulha cardíaca e é marcado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, e o tá é a segunda bulha cardíaca, marcado pelo fechamento das válvulas semilunares. Cada ciclo começa pela geração espontânea de um potencial de ação no nodo sinusal. Esse nodo está localizado na parede lateral superior do átrio direito, próximo à abertura da veia cava superior, e o potencial de ação propaga-se rapidamente através de ambos os átrios, e daí através do feixe atrioventricular para os ventrículos. Entretanto, em função de um arranjo especial do sistema condutor dos átrios para os ventrículos, há um retardo de mais de 1/10 de segundo durante a passagem do impulso cardíaco dos átrios para os ventrículos. Isso permite aos átrios se contraírem antes dos ventrículos e assim bombear sangue para os ventrículos antes da potente contração ventricular. Assim, os átrios atuam como bomba de reforço para os ventrículos, e esses fornecem a principal fonte de força para movimentar o sangue através do sistema vascular. Podemos começar explicando o diagrama de Wiggers de qualquer ponto. Durante a sístole ventricular, grande quantidade de sangue se acumula nos átrios por causa do fechamento das válvulas atrioventriculares. Por conseguinte, tão logo termine a sístole, as pressões ventriculares retornam aos seus baixos valores diastólicos. O aumento moderado das pressões nos átrios imediatamente força a abertura das válvulas atrioventriculares, fazendo o sangue fluir rapidamente para os ventrículos. Isso se denomina fase de enchimento rápido dos ventrículos. O período de enchimento rápido dura aproximadamente o primeiro terço da diástole. Durante o segundo terço da diástole, normalmente, somente pequena quantidade de sangue flui para os ventrículos. Esse é o sangue das veias que continua a chegar aos átrios, passando diretamente aos ventrículos. Durante o terço final da diástole, os átrios se contraem, dando um impulso adicional ao enchimento ventricular. Isso é responsável pelos cerca de 25% do enchimento ventricular durante cada ciclo cardíaco. No período de contração isovolumétrica, imediatamente após o início da contração ventricular, a pressão ventricular aumenta abruptamente, provocando o fechamento das válvulas atrioventriculares. É aí que ocorre a primeira bulha cardíaca. A partir desse momento, é necessário um tempo adicional de 0,02 a 0,03 segundo para que o ventrículo acumule suficiente pressão para abrir as válvulas semilunares e superar as pressões na aorta e artéria pulmonar. Assim, durante esse período de tempo, a contração dos ventrículos está ocorrendo, mas não há ejeção. No período de ejeção, quando a pressão no ventrículo esquerdo se eleva até pouco acima de 80 mm por mercúrio, as pressões ventriculares forçam a abertura das válvulas semilunares. Imediatamente, o sangue começa a sair dos ventrículos, com cerca de 70% de esvaziamento ocorrendo durante o primeiro terço da fase de ejeção e os 30% restantes durante os outros 2 terços. Portanto, o primeiro terço é denominado fase de ejeção rápida e os 2 terços finais de fase de ejeção lenta. Na fase de relaxamento isovolumétrico, ao término da sístole, o relaxamento ventricular inicia-se subitamente, fazendo com que as pressões intraventriculares caem rapidamente. A pressão elevada no interior das grandes artérias, em função de sua distensão, empurra o sangue de volta aos ventrículos, o que força o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Por mais de 0,03 a 0,06 segundos, o músculo ventricular continua a relaxar. Apesar de o volume ventricular não se alterar, o que resulta na fase de relaxamento isovolumétrico. Durante essa fase, as pressões intraventriculares caem rapidamente até os baixos níveis diastólicos. Em seguida, as válvulas atrioventriculares se abrem, dando início a um novo ciclo de bombeamento ventricular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o débito cardíaco e o eletrocardiograma, que são assuntos relacionados ao que a gente já falou anteriormente. Um assunto muito relacionado ao ciclo cardíaco é o débito cardíaco, que representa a quantidade de sangue bombeada pelo coração para a aorta a cada minuto. É a quantidade de sangue que flui pela circulação, sendo responsável pelo transporte de substâncias nos tecidos. Portanto, o débito cardíaco é talvez o fator mais importante a considerar em relação à circulação. Essa capacidade de bombeamento do coração é uma função dos batimentos por minutos, ou seja, a frequência cardíaca.
e do volume de sangue injetado por batimento, que significa o volume sistólico. A frequência cardíaca e o volume sistólico são regulados por nervos autônomos e por um mecanismo intrínseco do sistema cardiovascular. No homem adulto comum de repouso, o volume sistólico é em média 70 ml por batimento e a frequência cardíaca é de aproximadamente 75 batimentos por minuto. Assim, o débito cardíaco médio é de 5,25 ml por minuto. O débito cardíaco varia de forma acentuada com o nível de atividade do corpo. Os seguintes fatores, entre outros, que afetam diretamente o débito cardíaco são o nível básico do metabolismo corporal, se a pessoa está se exercitando, a idade da pessoa e as dimensões do corpo, pois também é considerado um fator de idade, pois com o avanço da idade, as atividades corporais diminuem. Agora, falando um pouquinho mais sobre o eletrocardiograma, o trabalho cardíaco produz sinais elétricos que passam para os tecidos vizinhos e chegam à pele. Assim, com a colocação de eletrodos no peito, podemos gravar as variações de ondas elétricas emitidas pelas contrações do coração. O registro dessas ondas pode ser feito numa tira de papel ou no monitor e é chamado de eletrocardiograma, mais conhecidas pelas siglas ECG. Ele é o registro dos sinais elétricos emitidos durante a atividade cardíaca, refletindo a atividade do coração e, portanto, oferecendo informações acerca da função cardíaca, sendo inscrito sobre uma linha de papel quadriculada, de modo que obtemos um registro contínuo da atividade cardíaca. O eletrocardiograma fornece informações sobre os impulsos do coração, e esses impulsos coincidem com cada fase da estimulação cardíaca. Além de oferecer informações sobre o funcionamento cardíaco, o eletrocardiograma mostra também as fases de repouso e de recuperação. Na monitorização eletrocardiográfica, são utilizados eletrodos, que são colocados no tórax do paciente para receber a corrente elétrica do tecido muscular cardíaco em diferentes derivações. As derivações usadas para a realização do ECG são pontos diferentes de leitura da despolarização cardíaca em vários pontos planos. O coração, durante sua atividade, age como um gerador de correntes elétricas. E essas correntes, quando se espalham no sistema condutor, que é o coração, geram potenciais elétricos cuja evolução no tempo e no espaço podem ser aproximadamente previstas. Assim, funciona o eletrocardiograma, que é o registro das variações de potencial elétrico no meio extracelular decorrentes da atividade cardíaca. O ECG consiste de ondas características P, Q, R, S e T, as quais correspondem aos eventos elétricos e mecânicos da ativação do miocárdio. No coração normal, um ciclo completo é representado por ondas P, QRS e T, com duração total menor que 0,8 segundos. No gráfico, se distingue uma onda P, que corresponde à contração das aurículas, e um consecutivo complexo QRS, determinados pelas contrações dos ventrículos. Concluindo o ciclo, uma onda T. Muitas alterações cardíacas determinam a modificação da onda eletrocardiográfica normal, de modo com que o eletrocardiograma representa um precioso meio de diagnóstico. E aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa um like e